A depressão, ela é um transtorno que é caracterizado por extrema melancolia, tristeza profunda, muitas vezes acompanhada de irritabilidade, sentimento de culpa e sensação de inutilidade, de perda de sentido de vida. Mas não necessariamente a gente precisa de um tempo mais prolongado para ter um diagnóstico. E é importante também saber diferenciar a tristeza de depressão ou um estado depressivo de depressão. E não existe uma causa fixa, né? É sempre um leque, né, de motivos, dependendo da vivência também da pessoa. Então, às vezes, se uma pessoa tem depressão e outra também tem, não é o mesmo motivo para as duas pessoas. Então é bem amplo. Está associada a um evento traumático, por exemplo, a perda de um ente querido, né, uma morte, um luto, um acidente. E aí, nesses casos, a intervenção é mais focal, porque geralmente esses casos eles têm a ver mais com o evento, mas algumas depressões não. E a depressão ela tem diversas formas de se manifestar, né? Então não necessariamente uma pessoa deprimida vai ser uma pessoa que está sempre triste ou que não consegue sair de casa. Às vezes a pessoa está deprimida, ela tem depressão e ela consegue sair, às vezes se divertir, né? E as pessoas olham e falam, ah, que depressão, que nada. Mas na verdade isso também é depressão, né? Porque a gente nunca sabe como aquela pessoa é sozinha, como é que ela lida sozinha, né? E é um transtorno muito complexo, não é uma coisa simples de diagnosticar, de identificar. E existem vários mitos também, tabus, né, em relação a isso, que precisam ser desconstruídos até para que a gente consiga quebrar um pouco do preconceito, né, que existe em relação a essas pessoas. Entender um pouco do sistema escolar como um sistema de padronização dos alunos e de extrema pressão e de uma certa falta de sentido de ter as matérias fragmentadas. Ao mesmo tempo, existe um livro, um filósofo muito famoso que o nome dele é Foucault, que ele assimila a escola a prisões e conventos. Esse sistema de você deixar as pessoas iguais e tirar a liberdade delas, né? Como isso pode afetar na saúde emocional dos alunos? A partir do momento que você começa a pressionar, você começa a dar matérias que não fazem sentido, que eles não vão ter esse uso na vida pessoal, você, de certa forma, pode induzir, não que isso seja uma relação de causa e efeito, mas você pode induzir a uma baixa autoestima, a um sentimento de não conseguir, um sentimento de impotência, e principalmente na vida dos adolescentes e das crianças, em que a escola é praticamente o mundo da criança e do adolescente, né? É a fonte principal de convivência e pode ser a fonte principal de sofrimento também, a partir do momento que você não trabalha potencialidades desses alunos e sim você, às vezes, acaba tendo como principal a falsa incapacidade desse aluno. E isso pode trazer milhares de problemas emocionais para a vida adulta e para a vida adolescente. O valor do indivíduo, do sujeito, ele está ancorado no desempenho, né? Então a subjetividade desse sujeito é excluída, é colocada de lado e ele passa a valer a nota que ele tira, ou quão bem ele foi num trabalho, numa prova, ou quanto que ele tirou no vestibular. E como a Esther falou, isso já é uma padronização, uma robotização.
Primeiro porque a energia investida no aprendizado e na busca pelo conhecimento vai ser totalmente atravessada pela obrigação, no sentido de eu preciso, eu tenho que estudar, e não eu quero aprender, eu quero pesquisar sobre isso, né? Então, até que ponto também esse sistema ele não está idiotizando de alguma forma as pessoas, no sentido de que a busca que deveria ser autêntica, pessoal e realmente vir de uma vontade própria, ela é demandada por uma instituição. E o professor também é vítima desse sistema. Por exemplo, numa sala de 40 alunos, 30 alunos, como ele vai conseguir prestar atenção no desenvolvimento pessoal de cada aluno, nas questões emocionais individuais de cada aluno, né? E ele também se vê mobilizado e ao mesmo tempo paralisado por esse sistema, porque ele não tem muito espaço para, de fato, modificar ou fazer diferente, já que a instituição está acima dele e demanda dele também uma postura padronizada. Muita gente confunde tristeza com depressão, e são coisas diferentes. Tristeza é um sentimento momentâneo, geralmente em reação a algo desagradável. Faz parte do ser humano e é até saudável aprendermos e nos fortalecermos com ela. Então, é normal você ficar triste quando acontece alguma coisa não planejada na sua vida. Quando acontece uma separação de um casal, entre outras coisas. Durante o luto, pode ocorrer o sentimento de tristeza por até cerca de 6 meses. E é normal. Depressão é diferente. Depressão é uma doença e causa um transtorno na vida da pessoa. Você deve suspeitar da depressão quando a tristeza estiver presente na maior parte do tempo e principalmente quando for desproporcional aos fatos ocorridos. Além disso, tem um conjunto de outros sintomas que também devem ser observados. Alô? Boa tarde, vocês têm psicóloga? Não, a psicóloga está de férias. Guarde para falar com um atendente. A chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens para sujeito. Eu queria marcar uma sessão, saber quanto que é, como funciona. Seria terapia individual? Sim, individual. Com quem eu falo? Yasmin. Yasmin, aqui na clínica nós temos 4 psicólogos. As psicólogas, elas atendem a terapia individual pelo valor de R$200. 200, tá. Nós temos E é uma sessão só? isso, uma sessão só. E temos o doutor pelo valor de R$400, né, individual. Você é psicóloga? Sim. Quanto que é a sessão? É pra quem? Yasmin. Yasmin, você mora onde? Na Asa Norte. Asa Norte. Olha, tá R$300, mas hoje não tem mais nada não. Isso é emergência? Não, não é emergência nada, só pra saber mais ou menos o valor que eu tô procurando uma. Eu tô fazendo R$200 nesse final de ano, pessoal. Agora, eu convênio, não tô sabendo quem. Bem ansiosa, não tá agora? Sim. Teve alguma contrariedade? Não. Não, né? Olha, tenta na COP, COPP. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Tá. A gente pode estar fazendo a preço de convênio pra senhora por R$80. Como você tem plano, dá pra fazer Quanto que é a sessão? R$100. Tá, pode pagar, você paga. Aí eu faço R$300 Dá pra fazer até R$350, 24 centos, né? Boa
tarde. Então, eu queria saber como que funciona. O psicólogo aí é gratuito? O atendimento é gratuito, a clínica trabalha com período de inscrição, sempre no início do semestre. O próximo período de inscrição está previsto a primeira quinzena de fevereiro. Tá, aí eu vou ter são quantas sessões? Se for psicoterapia, são no máximo 2 semestres de acompanhamento. Entendi, aí eu tenho que fazer a inscrição, aí eu começo a ter o tratamento com a psicóloga. O diagnóstico de depressão tem que ser feito por um médico, de preferência psiquiatra, que pode classificar a depressão de acordo com a sua gravidade. Após o diagnóstico, o médico poderá orientar o tratamento, que deve ser ajustado aos sintomas presentes. Ter depressão não significa um sinal de fraqueza, significa que você precisa de ajuda. Connor, watch. More paper.